Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre as nossas crenças que nos limitam. O nosso entrevistado é o especialista em programação neurolinguística, Eduardo Rocha. Eduardo, o primeiro passo, portanto, é você identificar que você tem uma crença que te limite, não é isso? Exatamente, Renata. A identificação de uma crença limitante é o primeiro e o mais importante de todos os passos. Eu costumo dizer, Renata, que qualquer processo terapêutico ele começa com o autoconhecimento. Sim. E o processo de autoconhecimento é validado quando você, de fato, conhece quais são as suas crenças limitantes. E todos nós temos, né? Todos nós temos. Aquelas que estão nos impedindo. É importante a gente frisar isso. Sim. A gente não vai substituir nem eliminar as crenças que são fortalecedoras, crenças que nos fazem bem, mas aquelas que nós sabemos que precisamos ir adiante e não estamos indo por um medo, muitas vezes por uma sensação desagradável no nosso corpo que a gente não sabe o que é, e aquele pensamento recorrente que sempre fala uma frase no imperativo. Isso é muito importante. Você não consegue, você não pode, você não merece, você... Então, essa frase imperativa, que muitas vezes é difícil até de substituir de uma forma mais natural, normal, essa que a gente reconhece como uma crença limitante, que traz a frase, traz a sensação e nos impede de ter o comportamento. Inclusive, Renata, as pessoas até me perguntam qual a diferença de uma crença limitante para, por exemplo, você não conhecer sobre algo. Uma vez uma pessoa chegou para mim, essa história é bem curiosa. Disse: Eduardo, eu tenho uma crença limitante sobre venda, eu não consigo vender. Eu disse: que coisa curiosa, né? Aí eu perguntei para ela: você já fez algum curso de venda? Ela disse: não. Você já leu algum livro sobre venda? Ela disse: não. Você já tentou vender antes? Não. Você já viu alguém vendendo o produto que você quer vender? Eu disse: não. Então você não tem uma crença limitante de venda, você tem uma incompetência limitante de venda. Perfeito? Sim. Você não sabe fazer. Então, nós temos que separar o joio do trigo. Verdade. Uma coisa é eu ter um desconhecimento completo sobre aquilo. Outra coisa é eu tentar fazer algo e não conseguir por algum impeditivo emocional ou algum pensamento que está fazendo com que eu volte sempre àquela coisa, né? É igual um filme. Sabe aquela sensação no filme de você ir para frente e vai para trás, vem para frente e vai para trás, vem para frente e vai para trás? Você tenta dar um passo e não consegue, você tenta dar um passo e não consegue. E você fica parece que o filme está estragado, está indo e voltando, aqueles vídeos cassete antigos que ficava indo e voltando, né? Rebobinando a fita, que parece que você está bloqueado naquela sensação. Essa é a caracterização da crença limitante real. Aquela que, de fato, está impedindo você de seguir em frente. E como é que é esse trabalho para que a pessoa possa substituir, como você falou, romper essa crença, né? Algo que ela acredita e que não é real, muitas vezes, né? É uma das facetas da programação neurolinguística que eu acho mais interessante, é identificar essas crenças. A primeira coisa que nós temos que fazer é questionar essas crenças, perfeito? É enriquecer o mapa da pessoa. O que a gente chama de mapa? É o conjunto de experiências que constrói as representações internas de todos nós. Então você tem um mapa, que é só seu, que representa o quê? A realidade. A realidade de fato não está na sua mente. Ela tem uma representação, que é um mapa que você segue na hora que você vai interagir com a realidade. É nesse mapa, na construção desse mapa, que estão as nossas crenças. O que eu posso fazer? Eu posso questionar as crenças, verificar quais são as evidências, quais são os fatos que realmente comprovam que aquela crença existe ou ela é um factoide interno. Eu costumo dizer que os fake news começaram aqui na nossa mente, né? Nós somos especialistas em criar fake news para nós mesmos, né? Por meio dessas crenças limitantes, né? E o outro fator é enriquecer o nosso mapa. E olha só que coisa curiosa, quando eu gero novas possibilidades, as minhas crenças limitantes, elas mudam de perspectiva dentro da minha psique, fazendo com que, se eu enxergar aquilo sobre uma outra possibilidade, eu posso começar a não mais alimentar essa justificativa que eu tinha para uma possibilidade única e agora perceber que existem vários cenários onde aquilo se aplica. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, vamos para um caso bastante prático, eu não consigo vender. Já fiz um curso de venda, já li um livro de venda, e eu pergunto para essa pessoa, como seria se você vendesse? E ela começa a imaginar ela vendendo, eu pergunto, o que você fala para você mesmo quando você está vendendo aquele produto? Naquele instante, eu estou enriquecendo o mapa dela, porque eu estou fazendo ela imaginar cenários
diferentes daquele único limitante que ele tem. Essa palavra limitante é muito curiosa, porque toda crença limitante a pessoa acredita que só existe um único caminho. É verdade. Uma única saída para ela. E, na verdade, quando você começa a enriquecer esse mapa e mostrar que existem outras possibilidades, essa crença, naturalmente, ela vai migrando de ambiente. A gente chama isso dentro da programação neurolinguística de contexto. Ou seja, uma crença eu tenho que estar sempre sabendo em que contexto ela se aplica. Se uma pessoa diz assim, eu não consigo fazer uma cirurgia, eu disse, você já estudou, vi alguns vídeos na internet, eu fiz um curso por correspondência online de cirurgia, eu disse, ainda bem que você tem essa crença. Ótimo, continue com ela. Essa crença é ótima, muito boa essa crença. Porque senão o cara vai fazer um monte de bobagem. Sim. Perfeito? Então, essa crença é uma crença que está protegendo ele. Ele vai perceber depois, ele vai precisar fazer um curso de medicina, que ele vai ter que se especializar, fazer uma residência, para depois se aventurar a ser um médico cirurgião. Né? Então, as crenças, elas são muito sensíveis a esses ambientes na qual ela se enquadra. Agora, uma pessoa que diz, eu não consigo vender um livro, eu acredito que qualquer pessoa que esteja aqui conseguiria vender um livro. Sim. Desde que ela saiba as principais técnicas de argumentação, de venda, de persuasão e influência, de como estimular a pessoa a ter uma sensação sobre a importância e as vantagens de comprar um livro e por aí vai. Então, existem esses dois caminhos. Primeiro, é você questionar essa crença, ver qual é a validade real dela, se realmente ela existe. E a outra é enriquecer o mapa da pessoa, fazer ela ter vários processos imaginativos, criar novas circunstâncias, para que esse processo também faça com que ela navegue de uma crença para outra, né? Então, esses são os processos cognitivos que a gente mais utiliza. A gente vai fazer mais um intervalo para que a gente possa aproveitar melhor o próximo bloco e falar sobre esse tema que é tão importante para todos nós. E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 999769204. Agora a gente faz mais um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta daqui a pouco, eu espero você.